Novos diálogos foram divulgados pelo Intercept Brasil na noite de ontem. As conversas mostram o envolvimento do ministro Luiz Fux com a Operação Lava Jato. Num dos trechos, o procurador Deltan Dallagnol conversa com o então juiz Sérgio Moro sobre o apoio que o ministro do Supremo Tribunal Federal dava à operação. Escreve Deltan: caros, conversei com Fux mais uma vez hoje, reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com Moro e viu que se queimou. E que o tom da resposta de Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo. Sérgio Moro responde: excelente, in Fux we trust. Traduzindo, em Fux nós confiamos. Após os vazamentos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou a postura do então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Em entrevista à revista Época, Gilmar Mendes declarou, abre aspas, o chefe da Lava Jato não era ninguém mais, ninguém menos do que Moro. O Dallagnol, está provado, é um bobinho. Quem operava a Lava Jato era o Moro, fecha aspas. Pois é, para analisar o desenrolar das denúncias apresentadas pelo The Intercept, nós conversamos agora pela web com o jornalista Miguel do Rosário, do site O Cafezinho. Oi, Miguel, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo bom? Bem-vindo mais uma vez aqui no Bom para Todos. E olha só, o Cafezinho trouxe hoje, Miguel, uma repercussão sobre a nota da Globo que circulou na internet após o Glenn denunciar as relações entre a emissora e a Lava Jato. E essa nota buscou, de alguma forma, questionar o caráter de Glenn, né? Conta ali uma historinha do que aconteceu e questiona um pouco do caráter do Glenn. Logo depois, o Glenn respondeu pelo Twitter, destacou a diferença com que a Globo e a imprensa, no geral, têm abordado esses vazamentos, alegando que a Globo tem focado apenas em um suposto ataque hacker. É uma guerra declarada o que está acontecendo? Eu diria que sim. O Glenn, ele já sugeriu que nas próximas revelações vão aparecer informações de que os procuradores e o Sérgio Moro, eles, de certa forma, combinavam também esses vazamentos com a Globo, né? Ou pelo menos o Glenn sugere isso. E uma análise do que aconteceu ao longo dos últimos anos, desde o início da Lava Jato, mostra um controle muito cuidadoso do Moro da agenda política nacional. A Lava Jato, ela controlou a agenda política nacional durante 4, 5 anos. Isso ficou muito claro. A operação agora, só de Curitiba, já está na 61ª, em momentos particularmente sensíveis, né? Por exemplo, quando você analisa o processo político, que mostra, por exemplo, que uma das conversas reveladas no Intercept fala sobre o vazamento de uma delação do Fernando Baiano, né? Esse vazamento ele tinha aparecido na véspera no Jornal Nacional. Isso aí foi no dia 15 de outubro de 2015. E no dia seguinte, todas as capas de jornalões mostravam uma delação do Fernando Baiano que falava de uma suposta propina de 2 milhões para a nora do Lula. Uma delação que nunca foi comprovada, tanto que se perdeu no processo. Ninguém mais falou depois dessa delação, ninguém mais falou em nora de Lula, ela não foi nem depois acusada de nada. Então você vê o tempo inteiro esse tipo de... E esse momento, em outubro, né, 15 de outubro, 16 de outubro de 2015, era o momento em que você tinha as forças políticas de oposição que desejavam o impeachment estavam se intensificando muito. Você tinha o processo político pelo impeachment se intensificava muito. E a Lava Jato, ela participou, ela foi protagonista nesse processo. Com esse tipo de vazamento. Agora a gente sabe, a gente já desconfiava, já escrevo sobre isso há anos, mas agora a gente tem a comprovação, né, com fatos, de que o Sérgio Moro, ele combinava com o Dallagnol, combinava com a Lava Jato, né, a divulgação desse tipo de vazamento, a divulgação, inclusive ele dá orientação para o Dallagnol para que ele deve lançar alguma operação
deve lançar logo uma operação. Ele fala, já tem um mês sem operação, né? Então, são vários trechos em que mostra isso. Realmente, a Lava Jato agora está numa situação muito complicada, porque ela está provado a sua parcialidade, né? E já se mostra nas pesquisas. Hoje saiu uma pesquisa do Atlas Político, que eu até já publiquei lá no cafezinho, que mostra aí uma queda de popularidade do Moro de 10 pontos percentuais, né? 10 pontos percentuais. E é impressionante, porque eles fazem uma pergunta também para os entrevistados, são 2.000 entrevistados, se eles ouviram falar dessa revelação do Intercept. 78% falam que realmente ouviram falar. Isso com o procurador, para que o juiz tenha que ficar numa posição imparcial, equânime. Mas se o juiz conversa só com a acusação, sem que a defesa fique sabendo, você vê que a maioria acha que o juiz deve ser punido. O que mostra que o impacto dessa revelação ainda está sendo processado pela opinião pública, né? Porque as pessoas ainda tem, inclusive, uma contradição nessa pesquisa aí, que você tem o Sérgio Moro tem um apoio de 50% da população, ao mesmo tempo que quase 60% acha que o juiz que faz o que ele fez deve ser punido. Ou seja, você tem um gap aí, um processo de deterioração que vai se acentuar à medida que as pessoas forem assimilando o que aconteceu. E sem contar que virão novas revelações, né? E pelas entrevistas que o Glenn está dando, hoje, por exemplo, o Glenn Greenwald deu uma entrevista para a Jovem Pan, eu assisti, e pelas entrevistas, ele não fala o que vai revelar, só que pela maneira dele falar, pela posição dele, você vê que é chumbo grosso na Lava Jato, no Sérgio Moro. Então, você está vendo uma mudança aí na opinião pública brasileira, já detectada nessa mesma pesquisa que vocês mostraram aí, que eu publiquei no cafezinho também, que é a questão do apoio à prisão do Lula também, que já está, o apoio à prisão do Lula ainda é a maioria, 49%. Só que essa pesquisa mostrava que em abril, 57% apoiava a prisão do Lula. Então está havendo uma mudança na opinião pública, menos pessoas apoiando a prisão do Lula. E, enfim, é uma mudança que vai causar aí causar mudanças, né, na política brasileira. Agora, Miguel, deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo com a população começando a descobrir o que está de fato acontecendo, você acha que a Globo, dando com um viés completamente distorcido a cobertura dos vazamentos, você acha que isso pode impedir um pouco, pode demorar a fazer com que a população perceba o que de fato aconteceu e o que de fato significam os vazamentos? Aí você vê a beleza da política, né? A Globo, ela está desmoralizada, inclusive pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tem atacado sistematicamente a Globo, então a Globo está queimada à esquerda e à direita, né? Então é uma coisa impressionante, porque ela não tem o poder que ela tinha antes, né? Você tem hoje um racha na mídia, a Folha está dando com bastante força aí esses vazamentos do Intercept, a internet cresceu de uma maneira muito importante, inclusive recentemente, de uns anos para cá, só de 2018, porque o crescimento da internet, ele realmente é espetacular. A quantidade de youtubers hoje que tem, do campo progressista, youtubers assim mais à esquerda, que tem hoje, é muito maior do que tinha um ano atrás. Se você avaliar as páginas, hoje em dia formou-se organicamente uma rede de youtubers progressistas que estão crescendo a uma velocidade muito impressionante. E ele não existia um ano atrás. Então, o cenário político realmente é dinâmico, né? É emocionante. O Brasil, ele não dá descanso para a gente. Se você descansar um dia, no dia seguinte, tudo pode ser diferente. Ô Miguel, a gente estava até conversando hoje ali na redação e a gente conversou com o Renato Giannini, o ex-ministro, sobre as estratégias que o Glenn está usando para publicar essas reportagens, né? E ontem ele deu uma entrevista, na verdade, o editor executivo do Intercept deu uma entrevista para o Reinaldo Azevedo e hoje o Glenn esteve na Jovem Pan, que são veículos que têm um viés mais à direita.
Como você analisa? Ele está tentando realmente ir para acessar bolha, um né? público, furar a bolha, acessar um público que talvez não tenha tanta intimidade com essa narrativa, e, enfim, com o que está sendo colocado agora? Eu acho que o Glenn tá sendo estratégico, né? Ele está sendo muito estratégico. Ele já, na entrevista na Jovem Pan, ele falou que ele vai dar acesso à íntegra dos documentos a canais de televisão, a outros jornais, para não ficar só na mão do Intercept, para que esses outros canais possam avalizar também a autenticidade desses documentos, a autenticidade e a integralidade. Então, o Glenn, ele é advogado, jornalista norte-americano, foi ele que deu, né, as informações referentes ao Snowden, né, que são aqueles também, foi um dos maiores vazamentos da história, referentes a NSA, né? Então, você vê que uma pessoa capaz de enfrentar o maior órgão de inteligência, o mais poderoso, o mais perigoso do mundo, né, que é o NSA, ele realmente não tem medo do Bolsonaro, nem da Globo. Mas ele está jogando, ele sabe que é preciso trazer para apoiar a reportagem, apoiar a linha editorial do Intercept, trazer mais gente fora da bolha da esquerda, né? A estratégia de comunicação dele é muito inteligente nesse sentido, porque se você ficar numa bolha da esquerda, o pessoal vai falar, não, isso aí é coisa de petista que não gosta do Sérgio Moro, querem soltar o Lula. Aí a reportagem não dá tanto efeito. Ele está jogando de uma forma para furar essas bolhas todas, para mostrar que o material tem consistência, um material autêntico, e que se trata de uma coisa errada, muito errada, feita pelo Sérgio Moro e Dallagnol. Olha só, você que curte... Certo. A gente agradece.